Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um tarô da semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Eu vou colocar para você as cartas sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. Eu quero agora então que você escolha entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Luzinha do Monte 1. A energia da semana de vocês vem com a carta da Lua e a carta 4 de Paus. Hoje, essa semana, eu também escolhi o Monte 1, então estamos juntas nessa caminhada. A carta da Lua vai falar sobre uma semana em que existe muita reflexão, existe uma maior introspecção, é uma jornada de autoconhecimento que, de acordo com o 4 de Paus, nos leva a questionar quais são as verdadeiras estruturas da nossa vida. O que a gente tem ao nosso redor que nos mantém amparadas, nos mantém firmes? Quais são os pontos que de alguma forma chegaram a um status ou a um patamar e agora precisam de mudanças, revoluções e transformações? 4 de Paus é como se fosse uma pequena pausa em um processo para você observar com gratidão o que foi colhido e então ir à ação novamente. E com a carta da Lua, eu entendo isso tudo vindo num processo bem psíquico. É a intuição, é o sentimento, é a reflexão, a meditação que te levam a essas respostas. Eu entendo com a carta da Lua também que pode ser uma semana que passa sem você nem ver, sem nem perceber. É como se fosse tão mais um contato íntimo do que exterior, que tudo isso vai acontecendo sem que haja tanta transformação externa. Até porque o 4 de Paus também é uma carta de estabilidade. Já quando a gente vê a sua energia pessoal, nós temos a carta do Imperador com o Pajem de Paus. E aí, antes de continuar, se você quer fazer uma consulta de tarô particular, eu vou deixar o site da Luz Mística aqui na tela. É só você acessar e marcar com a equipe Luz Mística. Bom, então a gente que está aqui com a carta do Imperador, estamos desenvolvendo um senso de cuidado, de manutenção e de gestão da nossa vida que fortalece o nosso poder pessoal. E com o Pajem de Paus, eu entendo pequenas ideias, novos insights, novos projetos começando a surgir. É como se a gente não quisesse abrir mão de um certo domínio ou de algum controle sobre o nosso processo de vida, especialmente no que diz respeito à vida material, à vida profissional, devido às outras cartas que estão aqui na nossa tiragem, mas queremos inovar. Então eu entendo com o Pajem de Paus toda essa criatividade, todo esse desejo vindo à tona. Precisaremos ter cuidado com uma mente conservadora, com medo de mudanças, com aquilo de ficar pensando e não executar, porque esse pode ser um malefício do Imperador. Entretanto, como energia de Paus, a gente está um pouco mais ardente, então a gente consegue começar a colocar em prática ou começar a planejar. Eu vejo com essas cartas também que existe de alguma forma um cuidado maior com a nossa aparência, com a nossa saúde, com os nossos hábitos. O Pajem de Paus fala sobre esse desejo de se revigorar, até mesmo de estabilizar um pouco melhor a nossa rotina para cultivar um relacionamento saudável com o nosso corpo e depois colher os resultados disso. Já quando a gente olha a respeito das relações afetivas, nós temos aqui a carta do Carro e a carta 3 de Paus. E aí, Luzinhas, quem saca de inglês vai ver que algumas cartas estão com nomes alterados, mas foi apenas uma escolha da artista que criou esse lindo tarô que eu tô usando, tá? Os arcanos do tarô são os mesmos, eu tô falando com os nomes originais aqui, então temos no Freedom, Liberdade, a carta do Carro. Eu entendo que, para as pessoas que estão em um envolvimento sério, namoro, noivado, casamento, o carro simboliza um progresso, enquanto o 3 de Paus fala sobre uma resolução comum que é feita pelo casal e que também levará a um progresso. São duas cartas que, além disso, também trazem um indicativo de viagens ou passeios que podem acontecer em casal. No meu caso, aconteceu ontem, mas vai que acontece de novo, não é mesmo? Você pode já ter feito esse passeio ou ele estará chegando. E acontece de uma forma amorosa, de uma forma sutil, de uma forma leve. Eu vejo através do carro que existe uma certa comunhão ou mesmo um entendimento mútuo. O que vocês querem? Onde vocês querem chegar? Qual é o novo plano? Qual é o próximo passo? O 3 de Paus fala sobre essa expansão dos horizontes que vocês conseguem ter. E a partir disso, uma nova força, tanto criadora quanto mais amorosa, mais romântica, começa também a transbordar na relação a dois. As pessoas que estavam em dúvida, estavam sentindo uma espécie de limbo ou até algum sentimento de entrave, de marasmo nas suas relações, começam a se sentir novamente interessadas e os parceiros e parceiras correspondem na mesma medida. Então existe toda essa evolução em conjunto.
Quem tá saindo com alguém ou tem um contatinho, não é um relacionamento sério, eu entendo com essas duas cartas que pode vir à tona alguma DR. Por quê? Porque o 3 de paus fala sobre, de uma maneira muito equilibrada, transparente e saudável, madura, o casal conversar para estabelecer novas metas, para ter um alinhamento de em que página a gente está e para onde a gente vai. Alguns casais podem sim acabar evoluindo e ou se tornando um relacionamento sério, ou mesmo trazendo algumas métricas e alguns comportamentos novos que deixam a relação mais consolidada. A ideia aqui dos passeios também acontece do mesmo jeito. Então eu vejo proximidade, eu vejo calorosidade. Com o imperador eu entendo autoconfiança vindo da sua parte para lidar com as suas relações de uma maneira gostosa, de uma maneira madura e de uma maneira saudável. Já as pessoas que estão totalmente descomprometidas, entendo com a carta do carro que também existe novidade. A carta do carro, como eu falei, ela te tira de uma sensação de entrave. Então, às vezes, estava ali em dúvida, será que eu saio com a pessoa X? Será que meu ex vai me procurar? Será que aquela pessoinha vai me notar? De repente, vem essa energia empoderada do carro que mostra que você é quem vai conduzir a sua história. Então, eu entendo que até mesmo algumas atitudes que possam vir de você vão surtir efeito. Às vezes, você mandar uma mensagem, reagir àquela foto, colocar a cara no mundo, em algum lugar novo. Vejo com 3 de paus tem uma energia externa que pode acessar a sua vida no formato de um potencial romance. Então eu entendo que você não fica sozinha, não fica parada. E tudo isso acontece numa medida muito boa, não é através da carência, não é colocando qualquer pessoa no lugar para tapar um vazio existencial ou um buraco. Mesmo com toda a reflexão da lua, você é o imperador, então você entende exatamente o que você quer receber e o que você quer entregar. E não vai fazer concessões apenas para não dormir sozinho. Então eu entendo que as pessoas têm chance sim de conhecer alguém novo e alguém bacana. Ainda não vejo com essas cartas que de cara vira um relacionamento super sério, mas como eu falei, tem essa potência, é importante lidar aí com maturidade. Na vida material, que a gente vai falar das finanças primeiro, nós temos a temperança com 7 de paus. Então a gente tem pra gente uma estabilidade, que é a temperança, pode até ser uma carta de um certo marasmo, mas uma energia de vitória, de conquista, de triunfo, que é o 7 de paus. O que eu percebo? Após um período em que houveram preocupações e oscilações na vida material, a temperança vem como uma espécie de reconciliação ou de harmonização, em que tudo aquilo que foi esvaziado, as sensações de perda são supridas. E o 7 de paus mostra que isso chega através de uma vitória ou de uma conquista financeira que se desdobra a partir dos seus próprios esforços. Então foi você que foi à luta, você que arregaçou as mangas, você que fez o trabalho e agora você pode colher esses frutos. O 7 de paus inclusive mostra uma sensação de destaque, de vantagem, de esperteza que te leva à estabilidade material. Então fica atento inclusive para aqueles pontos, sei lá, quer comprar uma coisa, fica de olho no concorrente que lá vai estar mais barato. Você quer fazer uma venda, fica de olho nas outras pessoas que querem comprar, porque você pode ter um preço maior a partir do seu produto ou da sua venda. Eu entendo que é importante usar a sagacidade, inclusive a percepção visionária do imperador quando o assunto é dinheiro. Entendo que a temperança, que é um momento tranquilo, é um momento suave, o naipe de paus equilibra, então a gente está simplesmente bem. Já na vida profissional, a gente tem uma sacerdotisa com 5 de ouros. Então, eu entendo que a rotina do trabalho em si pode ser um pouco mais desgastante. Como o naipe é ouros, a gente não sofre. A gente só sente ali que houve algum tipo de deslize, que agora tem muita coisa para fazer. Existe aquele sentimento de precisar se restituir de alguma coisa que ou foi perdida, ou de alguma forma está afastada de você. Então, para as pessoas que estão trabalhando em firmas, eu vejo na sacerdotisa que é uma semana que passa bem devagarinho. Pode ser que algum projeto que você esteja desenvolvendo, ou algo que precisa do aval de alguém, demore mais, ou porque a pessoa não está disponível, ou por algum tipo de interrupção burocrática. Com os 5 de ouros, depois isso é restituído e vem um resultado ainda melhor. Então acalma, respira fundo e solta, vai dar tudo certo. Eu entendo com os 5 de ouros também que pode vir algum estresse de convívio, estresse de rotina, algum aparelho importante ou algo importante que você precisa utilizar de forma tangível para o seu trabalho. Pode dar um bizil, um probleminha, no qual você precisaria levar para uma manutenção ou alguma coisa assim, mas como falei, depois tudo se ajusta. Quem está trabalhando de forma liberal e autônoma, eu vejo uma semana um pouco mais lenta. Como o financeiro está estável, não vejo que existe um prejuízo, mas o mesmo desgaste, a mesma sensação de estresse pode acabar pairando no ar. Então, o conselho dos 5 de ouros é que você se afaste dos problemas para pensar nas suas soluções, junto com a estratégia que a sacerdotisa pode te oferecer, reflita, anote, trace metas e depois execute.
Já as pessoas que estão procurando oportunidades profissionais, eu vejo na sacerdotisa uma energia de lentidão. Então não vejo que é uma semana tão ativa, com tantos resultados, com tantas mudanças. Existe, como eu falei, aquela energia de restituição, então às vezes você recebe um não agora, ou está se sentindo enrolado na geladeira, e daqui a algumas semanas vem um resultado positivo. Então é manter a fé e ver se no seu campo de possibilidades e ações tem algo mais ativo, mais pragmático que você poderia executar. O conselho geral da semana veio do meu oráculo Acredite na Sua Própria Magia e veio com a carta do protesto. Essa é uma carta que fala que você pode observar ao seu redor alguma situação que não está funcionando e, se unindo a pessoas que você conhece, vocês podem juntas fazer uma diferença. Então pede que você atue no coletivo. Observa, pode até ser dentro da sua casa, sei lá, o capacho da sala, da porta de entrada está estragado. Vamos fazer uma vaquinha, todo mundo comprar um novo? Só um exemplo pequenininho para você entender como funciona. Essa força coletiva pode trazer bons frutos, mais conforto e resultados para todo mundo, incluindo você. Então utilize essa sua voz ativa. E aí, Luzinha, a mensagem da semana é essa. Espero de todo o coração que você tenha gostado. Me conta nos comentários como foi para você e a gente se vê no próximo vídeo. Luzinhas do Monte 2, a energia da semana de vocês vem com as cartas o Diabo e o 9 de Espadas. Então, essa é uma combinação um tanto quanto estressante, é uma combinação densa, mas é curioso porque você, por si só, tá bem. Você é um mago com o 10 de Espadas, tá passando por um processo de finalização de ciclo, mas tá com energia, tá com vigor, tá com vontade de fazer isso, e o 10 de Espadas é um alívio. Dinheiro tá entrando, então vamos entender isso daqui melhor. Com a carta do Diabo, eu entendo que pode existir dentro de você algum desejo de querer tudo ao mesmo tempo. Passa a se tornar até mesmo incômodo pensar em fazer alguma renúncia. E o diabo pode, inclusive, passar por cima de certos ideais, de certas pessoas, de certa ética, para ter aquilo que deseja. E ele sempre quer mais. Por isso, essa é uma carta um tanto quanto capiciosa. O 9 de Espadas fala sobre uma energia de muita ansiedade. É um medo, uma sensação de angústia, uma sensação de pensamentos ruminantes, de ideias que se sobrepõem e que de alguma forma são retroalimentadas por esse desejo obsessivo da carta do diabo. Então, Luzinha, é aquela semana que você deve parar e se perguntar: o que eu quero tão forte que eu estou me perdendo no caminho? Qual tipo de vontade precisa ser alcançada a ponto de que eu me magoo pessoas ao meu redor ou até mesmo não consigo vivenciar a minha paz? O resultado é este o quê? E é justamente através da carta do diabo que podemos reconhecer o nosso ego, as nossas vaidades, ou mesmo os desejos e paixões que nos vencem. Lembre-se, Luzinha, você não é refém de nada que você quer e nem deve se tornar. E é possível criar essa autoconsciência para se desacorrentar do que quer que seja que te leva à ansiedade do 9 de Espadas. Com essa carta existe muito mais tensão mental do que algo prático, do que algo que está de fato acontecendo ao seu redor. Então é importante refletir sobre isso e perceber que agora você pode estar sendo agente de alguma confusão na sua vida e que você tem todo o espaço ao seu redor para virar as costas e sair. É uma semana que coloca isso em xeque e que também coloca a sua ousadia ou um processo até mesmo de ganância aí ao seu dispor para ser avaliado, reintegrado e ressignificado. Eu percebo através da carta do diabo que, tendo uma vida material farta, como essa semana te traz, você pode acabar sentindo que esse é o modus operandi e se esquece de reavaliar questões mais profundas, mais espirituais, questões mais elevadas do seu ser. E acaba também se esquecendo do próprio processo evolutivo. Então é aquela coisa de dar alguns passos para trás para observar tudo por um panorama diferente, identificar os deslizes ou as obsessões e mudar de comportamento. Antes de prosseguir, Luzinha, se você deseja fazer uma consulta de tarô particular, eu vou deixar o site da Luz Mística escrito aqui na tela. É só você acessar, agendar o seu horário e ser atendida pela equipe Luz Mística. Bom, como eu falei, né, a sua energia é um mago, aqui chamada de carta da bruxa. O mago é aquele que inicia, enquanto o 10 de espadas é aquele que finaliza. Percebe o paradoxo, o anacronismo? Eu entendo que surge de você uma coragem. A coragem de fazer algum movimento que diz basta. Diz basta para uma situação que te sufoca,
Pode ser um basta, inclusive no processo do diabo. Você pode identificar o que está te comendo pelas beiradinhas, o que está consumindo a sua alma e fazer esse movimento de limpeza abrupta do 10 de espadas. De alguma forma, vem um processo revolucionário à sua frente, pois através do 10 de espadas, a gente fecha um ciclo para abrir o outro, com a consciência de que certas desistências e certas renúncias serão sim necessárias. Então, a energia da semana é gulosa, mas de alguma forma você aprende a jejuar. Olha só que coisa interessante. Quando a gente vê a energia da vida afetiva, nós temos a carta do pendurado junto com o 6 de espadas. Eu entendo no pendurado um momento de pausa, é um momento de inércia. E com o 6 de espadas é um momento de distanciamento, ou emocional, mental, quem sabe inclusive físico, para reavaliar a sua relação ou a sua vida afetiva, entendendo quais são os apegos, as ilusões ou as distorções que estão incluídas aí, para passar para o processo seguinte, que é a grande transformação da carta da morte. Então, as pessoas que estão em um relacionamento sério, namoro, casamento ou noivado, eu vejo com o pendurado que podem estar passando por uma fase de marasmo, de monotonia, a relação caiu na rotina, já não existe mais tanta química, tanta intimidade, existe de alguma forma até mesmo algum tipo de projeção ou ilusão de que essa relação tem que ficar assim mesmo, de que não tem tanto salvamento, ou mesmo pode começar a existir um vislumbre de outros sonhos, outras possibilidades, outros amores ao seu redor. E isso poderia ser, na verdade, um certo canto da sereia. Por quê? A carta do pendurado, ela entra em ilusões e expectativas que são vãs, que infelizmente não conseguem se realizar. Então, quando a gente começa a projetar em outra pessoa a nossa salvação, a nossa paixão, ou quando a gente fica olhando para uma relação que na verdade não tá boa e pensando que ela pode melhorar, que pode funcionar, que vai ficar tudo bem, a gente se ilude, a gente tenta barganhar com a vida e ganhar mais tempo ali naquela situação de desconforto e de estagnação. O 6 de espadas mostra que esse momento de tempo, esse momento de distância faz com que você consiga ter essa compreensão, mas é apenas um passinho dado, porque o grande chamado do pendurado é que você transforme. Para alguns casais isso vai representar sim uma necessidade de ruptura, para outros uma mudança completa na dinâmica do relacionamento, em como você se porta, em como a outra pessoa também se porta. O interessante do 6 de espadas é que ele limpa turbulências do passado, ele traz mais alinhamento. Só que a grande questão é que o naipe de espadas não é um grande aprendiz, ou seja, você pode acessar essa estabilidade para depois cometer os mesmos erros. Por isso vai ser importante um olhar mais aprofundado, mais sensível, mais integrativo de tudo que esse casal está vivenciando, para perceber se realmente mudou, se está falando que vai mudar para daqui a um tempo voltar para a mesma coisa. O pendurado acaba sendo muito apegado também. Cuidado com o apego ao passado, de ficar para sempre vivendo aquela narrativa de que no início foi tudo bem, a gente estava feliz, a gente tinha planos e sonhos. Observe o que você tem aqui e agora. Observe com realismo o que precisa mudar. E ouça a voz do seu coração acima de tudo. Não deixe que a mente te engane, não deixe que o canto da sereia te leve para algum lugar de insatisfação e de angústia. As pessoas que estão com contatinhos, mas não estão em um relacionamento sério, aqui essas cartas já trazem assim um momento de hiato, um momento de poucas mensagens, alguém pode acabar sumindo, aquela sensação de ansiedade, de paranoia, de poxa, por que não me manda mensagem? Porque a gente não se vê. Pode ser uma energia de gente que marca o encontro, na hora H não fala nada e você percebe que tá tomando um bolo. Eu vejo assim, com muita sinceridade, uma energia de tentar dar murro em ponta de faca. E com o mago e o 10 de espadas, isso pode ser aquela gota d'água, aquele estopim para você falar, chega, agora não dá mais. Mas é aquilo, será que você vai bancar essa atitude? Cuidado para não ter esses bastas, para não falar que está desistindo de uma situação complicada, só para daqui a 2 semanas acabar indo beijar a situação complicada de novo. Aí não funciona. Então essas cartas pedem, como o nome em inglês está falando, meditação e reflexão, para que você observe por outros pontos de vista essa relação e não crie ilusões. Já para as pessoas que estão totalmente solteiras, não tem contatinho, não tem ninguém, eu entendo com essas cartas uma não superação do passado, que pode ser forjada pela sensação de estabilidade por conta do 6 de espadas. Você pode sentir que seguiu em frente, mas acaba sempre notando quando a pessoa vê os seus stories, ou querendo postar uma indiretinha, ou querendo saber da vida do outro. Pode pensar que seguiu em frente, mas o coração ainda está fechado, mas está com dificuldade de acessar essas dores, justamente porque elas doem. Então, o pendurado, para
além dessa reflexão e dessa paralisação, é uma carta extremamente profunda, porque ele é o que te permite olhar para dentro do seu coração e transcender a um novo movimento na sua vida, limpando e se esvaziando de tudo que não tem serventia, limpando e se esvaziando do próprio passado. Aqui é um convite para fazer esse movimento por si mesmo, para não ficar atrás do passado, para não ficar esperando aquilo que não acontece finalmente acontecer. Levante-se do banco de espera, esse não é o seu lugar. O seu lugar é na pista, é agindo. Por hora, eu vejo com essas cartas, então, que não chega ninguém novo na vida afetiva do Monte 2, tá? Mas existe toda essa reflexão e mudança que as cartas estão te pedindo. Já falando da vida financeira, a gente tem a força com 8 de paus. Daí eu vejo um cenário muito positivo, porque a carta da força é uma carta de poder, de triunfo, de glórias, de sucesso e de vitória. Enquanto o 8 de paus traz muito dinamismo. Pode ser através do trabalho, pode ser através de alguma venda, através de algum patrimônio, algum retorno que você recebe. Eu vejo na carta da força uma sensação de controle e autodomínio. Mas é saudável, é positivo, não é aquele controle que faz com que você perca a mão e se... e se apegue demais. Na energia do 8 de paus, tudo vai fluindo com serenidade e a força é inteligente o suficiente para fazer esse dinheiro render. Então eu vejo bons ganhos chegando até você. Já na vida profissional, um sol com o rei de ouros é uma bênção. Se você está trabalhando em firma, eu vejo que há um potencial de aumento, de responsabilidades, de promoção, de dinheiro. Existe destaque, tem uma luminosidade natural através do seu desempenho que faz com que você seja glorificada, reconhecida, aplaudida. Existe sucesso e boas ações que vão resultar demais em uma sensação de colheita abundante. As pessoas que trabalham de forma autônoma e de forma liberal, eu entendo que tem uma energia do rei de ouros, então alguma figura masculina, alguém que tem uma energia de muito poder pode te auxiliar a ter mais ganhos, mais clientes e mais frutos, assim como você também está se comportando como esse rei de ouros. Você está com poder pessoal, com autoridade, falando bem, dominando o assunto e conseguindo vender o seu peixe muito bem. Eu entendo que existe aqui nesse núcleo material muita satisfação, bons resultados que chegam até você. E quem está procurando oportunidades profissionais agora também tem tudo na manga. Eu entendo com o Sol uma grande capacidade de ter resultados positivos, contratações, aprovações em exames admissionais ou até em provas. Então vocês estão realmente radiantes e brilhantes nessa área da vida. Quando a gente vê aqui o conselho espiritual da semana do meu oráculo Acredite na Sua Própria Magia, temos a carta da pena, que diz: pense antes de julgar. Essa é uma carta que pode ser um pouco incômoda, pode até ser um pouco difícil entender o que ela quer dizer. Porque ela fala sobre ter um julgamento distorcido de alguma pessoa, seja do seu convívio, ou uma pessoa que você apenas sabe que existe. E aí você condena aquela pessoa, não entende o processo dela, não percebe que ela também está buscando a própria felicidade, faz um mau julgamento. E esse mau julgamento é o quê? É um reflexo de algo dentro de você que talvez você mesma não esteja conseguindo observar e entender. Então, reavalie. Quando você se pegar julgando alguém essa semana, se questione: o que dessa pessoa eu tenho dentro de mim? Ou se eu não tenho dentro de mim, o que dessa pessoa aciona dores que eu tenho guardadas dentro de mim e como eu posso curá-las? Utilize esse julgamento como uma forma medicinal de evolução pessoal também. E é isso, Luzinha. Essa é a semana de vocês. Eu agradeço demais a presença. Me conta nos comentários como se relaciona com a sua vida e a gente se vê na semana que vem. Luzinhas do Monte 3, a energia da semana de vocês vem com a carta do Eremita e o 10 de ouros. Esse meu tarô tem alguns nomes traduzidos de uma forma diferente por escolha livre da autora, da artista. Então por isso que está escrito introspecção na carta do Eremita, mas é o arcano 9 do tarô convencional, então é ele. O que eu percebo então? É uma semana que traz para você muita reflexão. Você precisa recuar de alguns assuntos do seu cotidiano para reavaliar, para perceber quais são os aprendizados ocultos que estão aí, para compreender quais traços da sua personalidade, quais talentos, ou mesmo quais dores você precisa trabalhar dentro de você. O eremita é quando você dá uma pausa para olhar para trás e perceber a sua jornada. Entendendo que foi uma jornada de altos e baixos, de muitas escolhas, de muitas consequências, algumas muito afortunadas, outras péssimas, e que a vida é isso. Existe uma sabedoria inata através do eremita. E essa é uma sabedoria que a vida está querendo te entregar, como um lindo tesouro. Então eu vejo com 10 de ouros que nessa semana você prefere definitivamente a sua paz acima da sua razão.
Você prefere o seu auto-amor, o seu autocuidado. Você prefere pouca gente ao seu redor, mas gente de qualidade. É aquela coisa de que menos é mais, desde que esse menos seja extremamente mais substancial, com mais conteúdo, com mais suporte do que 1 zilhão de pessoas, de situações ou de contextos que são frágeis. Então existe essa valorização do que realmente te dá estrutura. Quando a gente vê, Luzinha, a sua energia pessoal, a gente tem uma imperatriz com 4 de copas. E aí, antes de continuar, se você quer uma consulta de tarô particular, é só você acessar o site da Luz Mística, eu vou deixar escrito aqui na tela, e marcar o melhor horário para você com o tarólogo que você desejar que te atenda. Bom, a gente tem com a energia da Imperatriz uma força criativa, uma força de autocuidado, de exuberância, até mesmo uma força poética muito abundante. Só que o 4 de copas está aqui. E essa é uma carta danada, porque é como se através da Imperatriz você pudesse realizar as suas vontades e seus desejos, sair de um sentimento de embotamento, de estagnação e se realizar. Lembrar que a sua protagonista nessa história da vida é você. Daí o 4 de copas vem como alguém que procura pelo em casca de ovo. Você começa a se questionar, será que tá errado? Será que eu não me encontrei? Será que as pessoas não me amam? Será que eu sou incapaz? Será que eu sou uma fraude? Será que isso? Será que aquilo? Vem muito uma ideia de não perceber que o universo está te entregando tudo o que você precisa para agir da maneira como você precisa. Isso pode te levar a desconfiar de pessoas e situações que não tem nada de errado. Na verdade, estão pleníssimas ao seu redor, estão te dando a mão, estão te oferecendo sorrisos e honestidade, e aí você desvia os olhos para eventuais problemas e começa a se questionar sobre isso. Cuidado então, Luzinha, para que, através dessa reflexão, você não comece a se questionar de coisa que não precisa. Realmente, procurar chifre em cabeça de cavalo. Eu vejo no 4 de copas que pode vir uma sensação de tédio, de uma passagem do tempo que não acaba, da vida estar escorrendo pelos dedos e você pensando, ai, poxa, eu queria tanto mudar isso. A Imperatriz, essa rainha abundante que você é, te diz, você pode. Vá para a ação, saia das ruminações, das queixas, das reclamações impensadas ou desnecessárias e se coloque em movimento. Finalize os ciclos profissionais, materiais ou emocionais que você precisa. Comece aquelas atitudes novas que a sua versão estimada precisa para você evoluir. Pronto, vai dar tudo certo, é assim mesmo que você evolui. Eu vejo na Imperatriz também que pode existir muitas ideias e muitos insights. Aí eu podia fazer isso no trabalho, eu quero pintar o cabelo, eu quero aquela tatuagem. Ai, mas se eu mudasse minha cama de lugar? Só que não faz. Não faz porque o 4 de copas vem anestesiando todo esse poder. Isso daí é algo que consegue ser mudado uma vez que você toma consciência desse padrão ou desse comportamento, Luzinha. Então veja, você tem a faca e o queijo na mão, só precisa cortar e apreciar o queijinho. Eu vejo aqui na vida afetiva uma justiça com 4 de espadas. Então, assim, é uma energia mais paralisada. Parece muito mais que a sua força libidinal vem em compreender o seu processo de vida para mudá-lo do que nas relações e nas trocas. Por isso também o eremita, uma carta quietinha, uma carta que não quer tanto convívio, que não quer gente enchendo muita paciência, está aqui regendo a semana. Para as luzinhas que estão em um relacionamento sério, casamento, noivado ou namoro, eu vejo a justiça como um acerto de contas. E o 4 de espadas vem muito assim, vocês vão precisar conversar, porque em você pode existir aquela sensação, eu faço tudo, eu entrego tudo, eu me dou, eu gratifico, eu estou fazendo o meu melhor e a outra pessoa nada. E daí, no lugar de expor isso, você fica ali guardando esses sentimentos, essas mágoas. A outra pessoa nem sabe, ela nem percebe que ela poderia mudar. E você pensa, mas é tão óbvio, essa pessoa devia saber sim. 4 de espadas pensa desse jeito. Ela deveria entender como é que alguém faz isso e não espera que eu reaja dessa maneira. Não, isso daí tá sendo malandragem. Gente, não é. Você vai precisar realmente se expressar. Então, por isso a justiça mostra uma DR. Uma DR na qual você precisa se expor de uma forma transparente, de uma forma lúcida, de uma forma saudável e equilibrada, mas sem qualquer comportamento violento ou de acusação, sem vitimismo e sem culpa. E aí, essa vozinha que quer trazer esse tipo de conduta para a conversa, ela pode estar ativa, você vai precisar realmente de autoanálise, autorreflexão, autoescuta. Às vezes até mesmo escrever o que no relacionamento não está funcionando, como pode ser mudado e propor para outra pessoa. Porque assim a pessoa vê se ela dá conta, ou se vocês conseguem encontrar um outro jeito. Eu vejo então que é uma semana um pouco estranha, um pouco hostil nas relações, mas que se isso for levado de uma forma saudável e madura, resolve.
Resolve, leva a relação para um cenário de muito mais tranquilidade, de muito mais paz. Agora, se acontecer uma conversa e ela for no clima do você faz isso, você é culpado, ou ai, pobre de mim, realmente não resolve nada, e aqui houve perda de tempo para as duas partes. Então, para as pessoas que estão em um relacionamento que é só contatinho, que não tem rótulo, que não teve nenhum pedido oficial, é a mesma coisa. Olha, você está começando a sentir que a relação deveria estar de outro jeito. A pessoa não reage. E aí, vai ficar aguardando? Aqui é importante você perceber, Luzinha, que a ideia é você agir, mostrar o seu poder pessoal, mostrar os seus desejos e entender que talvez o outro não vai atender às suas expectativas. Mas que é melhor você já falar de cara para não se magoar de montão lá na frente do que ficar na sensação de passividade, na sensação de espera, na sensação de inércia. Então eu entendo até mesmo que é uma semana menos romântica, é uma semana muito mais resolutiva nesse aspecto de relacionamentos afetivos. E para as pessoas que não têm ninguém, eu vejo essa semana como algo que passa nulo, mas que poderia ser uma linda chave de reflexão. Porque é aquela sensação de relacionamento não presta, tira minha identidade, tira minha independência, ou só me dá confusão, outra pessoa lá atrás me magoou e tudo aquilo. Eu vejo uma ruminação tão grande a respeito do passado que você não consegue perceber a autorresponsabilidade do momento presente para se abrir para novos envolvimentos. E se você parar para refletir sobre isso, perceber como a lente do passado está ocupando as possibilidades do presente e do futuro, você pode mudar. Então é uma mudança mental e que reflete no comportamental, porque uma coisa está sempre atrelada à outra. Dessa forma, Luzinha, eu realmente não vejo novas pessoas chegando, mas eu vejo que você pode fazer uma grande reforma no seu lar interior e na sua abertura para amar. Também é importante entender que com 4 de espadas, talvez a forma como você está buscando uma relação não está funcionando. Pode estar tentando alguém que está comprometido, pode estar tentando alguém que não está querendo um relacionamento sério e que fala isso, mas você acha que vai mudar a pessoa. Pode querer que alguém até mesmo te indenize, entre aspas, por frustrações afetivas do passado, e a vida não é assim. A vida é um processo de superação, esvaziamento e expansão, e essa fluidez é o que permite que a gente viva os nossos ciclos evolutivos de felicidade e de aprendizado. Então é importante também entender esse ponto. Eu vejo aqui na vida financeira uma carta da roda da fortuna com um rei de copas. Então tá muito bom. Eu vejo aqui uma mudança abrupta, inesperada, pode até mesmo ser um imprevisto, algo que você não tinha em mente, mas que te traz ganhos, te traz uma sensação de amparo, de acolhimento. Pode existir uma figura masculina ou mesmo alguém com quem você tem uma relação de afeto, de respeito, que te traz esse respaldo e esse suporte. Eu entendo que existe uma sensação de sorte e de reconhecimento quando o assunto é dinheiro. Então eu vejo uma semana de ganhos e de fartura. Agora, na vida profissional, a gente tem um julgamento com 3 de espadas, então uma energia delicada, porque o julgamento fala sobre novidades. O futuro e o presente se unindo para transbordar em uma realidade alterada, ascensionada e mais evoluída, mais fértil, mais abundante para você. Só que o 3 de espadas fala sobre uma sensação de dor por algo que aconteceu no passado recente. É como se você tivesse novas chances, mas estivesse olhando lá no retrovisor. E aí essas chances não são percebidas e não são agarradas. Para quem está trabalhando então em firma, às vezes agora você tem a chance de mostrar o seu valor, de fazer um novo projeto, ou mesmo te tiraram de alguma função, ou barraram alguma coisa que você estava fazendo, mas você tem um novo caminho, uma nova possibilidade. E é isso, vai em direção ao futuro. O passado pertence aos museus, minha gente, coisa que eu amo demais, mas que a gente não deve conduzir como comportamento de vida. E agora, com o julgamento, você tem a chance de abrir esse olhar e ir em direção a isso. O eremita e o 10 de ouros indicam, você está no caminho certo, você está no caminho de evolução, você está no caminho que vai te levar à sua satisfação, à sua abundância, até ao seu equilíbrio material. Então, observe as chances que a vida quer te dar. Quem está trabalhando de forma liberal ou de forma autônoma, eu vejo a mesma coisa. Você pisou na bola lá atrás, ou teve algum prejuízo, perdeu algum cliente, não fechou um contrato que era estimado, e agora a vida quer que você faça coisas novas, coisas melhores, mas você não percebe, porque lá atrás doeu. Então, gente, solta e recebe o que há de novo. Para as pessoas que estão procurando oportunidades profissionais. Sim, Luzinha, talvez essa semana você não tenha uma resposta positiva. E sabe o que você deve fazer? Refletir, aprender e seguir em frente. Porque virando a esquina, outra oportunidade estará ao seu dispor. Então é aquele velho ditado de bola pra frente, porque a partir de agora, uma nova fase da sua vida pode começar. Uma coisa que eu amo falar na Luz Mística, porque pra mim faz muito sentido, uma frase que já me ajudou demais é: acredite no começo de novos ciclos.
emocionais, espirituais e afetivos. Afinal de contas, daqui a 3 meses você já vai ser outra pessoa, com outra mentalidade, em outro estado de consciência e tudo passa. Então a mensagem é essa, não fica pegada às frustrações do passado recente. Quando a gente vê aqui a carta do conselho do oráculo Acredite na Sua Própria Magia, que é a mensagem espiritual, nós temos a Rainha Má com a mensagem Você merece açúcar e não sal. Essa é uma mensagem bem específica, Luzinha, porque ela fala sobre pessoas, no caso você, que está dando repetidas e repetidas chances a alguém. Alguém que pisa na bola e você dá outra chance. Pisa na bola e você fica com dó. Pisa na bola e depois você entrega a bola de novo para a pessoa pisar. E aqui fala, chega, a pessoa já mostrou que ela não está sendo capaz ou que ela não vai ser capaz de te tratar como você merece e você merece mais. Então vai em busca de mais. Chega de segundas, terceiras, quartas ou milésimas chances. Agora é o seu basta, agora é retomar o seu poder pessoal e conseguir criar como uma linda imperatriz. E essa é a mensagem da semana. Falei demais. Espero de todo coração que faça sentido para você. Me conta nos comentários como ressoou por aí. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um grande beijo.